Olá, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Se alguém puder testar o chat para ver se está certinho, mandar um boa tarde aí, falar de onde que está falando. Acho que está habilitado. É. Ah lá, Maurício já respondeu. Boa tarde, Maurício. A gente vai aguardar uns 5 minutinhos aí para as pessoas poderem ir entrando e a gente Bem começar na tranquilo. aula. Você fala de onde, Paulo? Florianópolis. Ah, terrinha boa, hein? Nossa, nem fala. Será que eu preciso colocar aqui na identificação? Deixa eu ver. Não dá, né, para eu mudar meu nome aqui. Ah, depois eu falo. Vou me apresentar, né? Sim. É, eu acho que não dá para mudar realmente. Tá muito quente aí? Tá super. E aí? De onde tu fala, Ana? Espírito Santo. Parece que o calor subiu do sul para cá. Então, por conta da onda de calor que veio da Argentina, né? Uma massa de Sim. ar, não sei o quê. Aqui ontem tava uma sensação térmica 50 graus, assim, sabe? Uma coisa fora. É, E aqui daí a também. gente, até tô meio resfriada, porque a gente começa a ficar no ar, né? E daí a gente sai no calorão e daí a gente começa a imunidade a baixar. Sim, é uma variação muito grande mesmo. As pessoas já estão entrando. Legal. Bom, que a gente pode começar na hora certa.
Acho que eu já posso começar me apresentando, né? A gente, Pode, daí tu me avisa quando eu compartilho aqui? claro, para a gente poder dar início. Então, boa tarde, pessoal. Meu nome é Ana Clara, eu sou advogada, eu atuo na Ecomply, eu faço a prospecção das pessoas que atuam na área de LGPD, escrevo artigos também junto com a Paola, auxilio no suporte ao cliente. E hoje eu estou aqui substituindo a Maria, alguns de vocês já conhecem ela, já tiveram a oportunidade de outros webinários que a gente já apresentou. E esse seria o último webinar apresentado pela Maria. Ela começou um mestrado, então ela vai focar nisso, mas coincidiu uma aula dela, né? Então acabou que não deu para ela vir apresentar. Mas, sem dúvidas, ela vai fazer muita falta, mas o mestrado vai ser muito enriquecedor para ela. Ela vai seguir nessa área aí com a gente de proteção de dados. Ah, que bacana. Então, para quem ainda não conhece a Ecomply, nós somos uma SaaS, um Software as a Service, que é sediada na Alemanha e também na Áustria. Fundamos em 2017 e expandimos para o Brasil em 2020, coincidindo com a própria LGPD. E o nosso principal propósito é poder automatizar, simplificar as tarefas diárias da proteção de dados, permitindo que você, consultor, DPO e sua equipe possam se dedicar mais às atividades que exigem aquele toque humano, né, como consultorias, treinamentos, suporte, prospecção de novos clientes, enquanto a gente cuida da parte mais morosa e burocrática da adequação em si, fazendo essa gestão automatizada de todos os processos. Quem tiver mais interesse, tiver interesse em saber mais, pode estar acessando nosso site, compline.io, ou então entrar em contato direto comigo. Eu vou estar disponibilizando aqui no chat os meus contatos. E partindo então para o nosso foco principal do dia, né? Eu vou passar a bola para a nossa convidada, também parceira da Ecompliance, a Paola, para que ela possa se apresentar e também iniciar o nosso webinar do dia sobre como agir durante a fiscalização da NPD, que é um tema super prático e relevante. Então, Paola, fique à vontade, a casa é sua. Seja bem-vinda. Obrigada, Ana. Gente, muito obrigada. Todos muito bem-vindos aqui a esse evento. Quero agradecer ao webinar, ao Ecomply, pela oportunidade de estar aqui falando sobre esse assunto tão importante, né? Que eu gosto tanto também, que é do meu dia a dia. Eu sou Paola Ros, eu sou advogada, tenho 20 anos de atuação em assessoramento jurídico empresarial. Sou também DPO e tenho uma empresa que atua prestando serviços de adequação à LGPD, serviços gerais de compliance de dados, atuo como DPO terceirizada, né? Então, eu tenho esse dia a dia aí na prática da proteção de dados mesmo. E quero compartilhar aqui com vocês que essa ideia desse webinar surgiu de uma reunião com um gestor aí da Ecomply, uma reunião de negócio, que a gente estava falando sobre essa questão, que é nosso dia a dia, né? E resolvemos fazer um artigo que acabou gerando essa ideia para a gente compartilhar e trocar umas ideias sobre a atuação da NPD aí, como agir, né? Como os agentes de tratamento devem agir se a NPD bater a sua porta. Então, eu peço licença para vocês para compartilhar. Antes de compartilhar os slides, queria só finalizar que eu sou graduada pela Unicinos, no Rio Grande do Sul, sou especialista em Direito Notarial e Registral pela Laureate International Universities. Atuo bastante na área de compliance de dados para cartórios e serventias extrajudiciais também, delegatários do serviço público, né? Sou mestre em Direito pela PUC, no Rio Grande do Sul, especialista em proteção de dados, e sou certificada internacionalmente como DPO pela Exim, tá? Eu vou compartilhar aqui e vamos dar início ao nosso papo. Bastante experiência na área, com certeza vai agregar bastante. E aí, pessoal, Coisa as dúvidas que vocês tiverem, ou comentários, participação, fique à vontade para mandar pelo chat. E aí, ao final da apresentação da Paola, eu vou estar passando para ela essas dúvidas e ela vai trocar essa ideia com vocês. Obrigada, Ana. Claro, fica à vontade. Vamos lá.
Então, nosso tema hoje é como agir durante uma fiscalização da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? A empresa através da qual eu presto os serviços de DPO terceirizado e adequação LGPD é a Pro Treinamentos, Capacitação, Privacidade e Proteção de Dados. E no meu escritório de advocacia, que é a Paola Rosa Advocacia, a equipe está preparada para atender também a parte de defesa nos processos administrativos, regulatórios da NPD, e atuação contenciosa envolvendo a LGPD também para empresas. Você já compartilhou o slide? Não está aparecendo aqui para a gente ainda. Ué, deixa eu ver. Perdão, acho que agora vai. Sem problema. Vamos ver aqui a janela. Aqui. Agora sim? Ainda não. Pouquinho, né? É, pode ser isso. A gente havia testado e foi certo. Mas até o momento não apareceu ainda não. Não apareceu? Vamos de novo. De novo, então. Peraí. Responderam aqui no chat que estão conseguindo ver algumas Estão pessoas. conseguindo ver? Ah, tá. Para mim não estava aparecendo ainda. Então agora deve estar ok. Ah, sim, as pessoas estão respondendo aqui que está normal. Então tá. Então eu vou dar início aqui, pessoal, compartilhando esse mapa aqui com vocês. O que é esse mapa? Eles Esse estão só mapa, pedindo, Paola, desculpa interromper, para imagina. colocar no modo apresentação, para poder ficar maior. Ah, já está aqui no modo apresentação, Então tá bom. tá? É, então, como retomando, gente, depois eu vou passar o link no chat para vocês desse mapa. Esse mapa é do site DLA Piper, que é um panorama das regulações de proteção de dados do mundo, né? Então, a gente vê aqui, as regulações podem ser classificadas como pesadas, robustas, moderadas e limitadas, né? Então, a pesada, que são as regulamentações consideradas mais fortes, tem essa corzinha assim meio bordô, né? A gente está vendo aqui a parte toda da União Europeia, dos Estados Unidos, Canadá, enfim, Austrália e outros locais do mapa também. E no Brasil, a gente está Paola, vendo. só, Oi? desculpa interromper mais uma vez, as pessoas estão aqui nos comentários falando que algumas não estão conseguindo ver corretamente, alguns Ué, estão vendo diferente, não está aparecendo a apresentação nem o mapa, ué, estamos vendo no modo de edição, alguém falou aqui que deve estar compartilhando como duas telas, peraí. aí de repente, Deixa eu ver. Antes funcionou, né, Ana, quando a gente testou. não entendi também, às vezes o Teams tem dessas. As pessoas estão colocando aqui para compartilhar a segunda tela. Não sei se vai ajudar de alguma forma. Tá, deixa eu ver aqui. Falaram que quando apareceu foi somente em modo de edição. Tá. Agora eu vou colocar no modo apresentação. Para mim não está aparecendo, não sei por quê. Nada? Não. Aí por isso que eu não estou conseguindo dar esse feedback. Tá. Tu queres que eu te encaminhe para tu fazer o compartilhamento? Eu posso tentar aqui. Eu acho que eu tenho já a apresentação. Tá. É que esse aqui não tá, na tua não tá o mapa. Peraí que eu já vou te mandar. Ah, sim. Tá bom. Desculpa, pessoal, problemas técnicos, né? Nenhum seminário Sim. palestra é alguma coisa se não tiver uma intercorrência técnica, né? Sim, é A gente verdade. acabou de testar. Peraí, só um momentinho, gente. Vou mandar aqui, de repente fica mais fácil. Deixa eu ver se eu vou conseguir.
As pessoas estão dando algumas ideias aqui de sugestão nos comentários. Falaram que geralmente quando tem duas telas ocorre este impasse, esse problema. Tá, Às vezes é isso. peraí. Quando tem duas janelas abertas? Ou duas telas. Não, mas não é. Só uma tela? Não, é uma tela só aqui. Vou te passar, querida, daí tu vê se a gente consegue resolver. Tá. Foi? Foi. Vamos ver se ela vai conseguir. E aí? Isso, agora tá no modo Isso, agora foi. Acho que agora Tá deu. certinho, pessoal? Todo mundo conseguiu Aham, ver? Então tá bom, vou mutar aqui. Aí quando precisar passar o slide, você me avisa, tá bom, Paulo? tá bom. Só que agora. Isso. Tá. Pode ir para o mapa, então. O terceiro slide. Isso. Então, gente, eu estava falando que a legislação mais robusta, então, tem esse tom mais escuro, bordô, e o Brasil está considerado como legislação moderada, tá? Por quê, né? A gente sabe que a legislação brasileira, o Brasil adotou o modelo europeu de proteção de dados, e a nossa legislação foi inspirada na legislação da União Europeia, ou seja, o GDPR, né, Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, que é a legislação mais rígida e mais completa do mundo em termos de proteção de dados. Então, se a nossa legislação, eu brinco sempre quando eu dou aula, que é um Ctrl+C, Ctrl+V com os ajustes do GDPR, por que no Brasil a gente é considerado moderado e lá é considerado pesada, né? A gente não está nem no robusto, né, gente? A gente está no moderado. Um pouquinho antes do limitado, ou seja, países que não têm proteção de dados. Isso é porque esse mapa e a força da legislação de proteção de dados, ela considera a legislação e a execução. E é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje. A NPD, pessoal, ela precisa iniciar, por vários motivos que eu vou listar aqui para vocês, precisa iniciar os processos de fiscalização, tá? Por diversos motivos. Quando isso acontecer, que a NPD puder fiscalizar as empresas e aplicar sanções, ela vai ser considerada forte a nossa legislação em termos de execução também, certo? E a nossa cor aqui nesse mapa vai modificar, né? Num primeiro momento para moderado, para robusto, né? E depois esperamos que para rígida também, tá? Vamos falar um pouquinho agora por que para o Brasil é muito importante que haja essa fiscalização por parte da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ponto número 1, né? Porque através de uma emenda constitucional de 2022, se eu não me engano, que é a emenda constitucional número 115, o direito à proteção de dados passou a ser um direito fundamental, tá? Passou a ser um direito fundamental, tá lá no artigo 5º da Constituição, no rol dos nossos direitos e garantias fundamentais. Diante disso, né, o artigo 21, inciso 26, também outorga para a NPD como sendo o órgão da União a quem compete a fiscalização e o tratamento dos dados pessoais, lá na Constituição. Então, o Brasil precisa enrijecer aí a autonomia da NPD no sentido fiscalizatório e sancionador. Outro ponto importante é que o Brasil ele tem a intenção, né, já faz algum tempo, de ingressar na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico,
né, que é formada aí por vários outros países membros e reúne as economias mais avançadas do mundo. Para isso, é necessário uma efetividade e em sentido de execução também da proteção de dados no Brasil, que é um dos requisitos, né? Ter uma legislação de proteção de dados robusta. Outra questão, gente, que demorou para isso acontecer, né? Porque agora a NPD está se estruturando, né? A LGPD de vigência vai fazer 5 anos esse ano, em setembro, né? Então, assim, demorou esse prazo, a NPD foi se estruturando conforme a agenda regulatória dela, né? Os passos, né, que ela deu, um de cada vez. E uma questão muito importante uma razão, né, pela qual eu afirmo que a partir de agora a NPD vai realmente tornar efetiva a proteção de dados no Brasil através da fiscalização, é porque lá em junho de 2022, ela foi transformada em autarquia de natureza especial. Antes, quando ela foi criada, a NPD, ela era vinculada, era considerada um órgão vinculado à presidência da República. E por isso ela poderia enfrentar alguns desafios institucionais a partir do momento que ela passasse a fiscalizar, atuando, punindo o poder público e as empresas privadas. Por quê? Se a NPD tivesse ficado vinculada à administração pública direta e ela tivesse que fiscalizar e os entes públicos, ela poderia ter questionamentos jurídicos e algumas punições administrativas anuladas, por conta da questão estrutural e da natureza jurídica que ela tinha anteriormente. O que a gente pode dizer agora? Que a NPD está com a independência e autonomia, né? Com condições jurídicas administrativas, então, para poder tudo certinho para poder fiscalizar. E também já está estruturada em termos de regulamentação, arcabouço normativo para fazer a fiscalização. A gente tem a resolução do Conselho Diretor número 1 da NPD, que é de 2021, que instituiu o regulamento do processo de fiscalização, processo fiscalizatório e sancionador, né, administrativo da NPD. Em 2023, saiu o tão esperado Regulamento de Sanções e Metodologias, que estabeleceu daí a dosimetria das penalidades. E agora tem todas as condições de começar a fiscalização. Saiu uma notícia há um tempo atrás que, a partir de agora, né, ela recebeu um subsídio, a NPD, para contratar 203 funcionários, autorização e subsídios para a contratação de 203 funcionários, e que esses funcionários visam fortalecer o escopo fiscalizatório sancionador. A NPD está investindo também em tecnologias para fins de fiscalização. Então, significa que ela passa a ter autonomia, legitimidade, tanto para medidas administrativas quanto medidas judiciais, ações coletivas, medidas cautelares de busca e apreensão judiciais para determinar suspensão de atividade de tratamento, afastamento de dirigentes e até, por que não, também de encarregados de dados, dependendo do caso, né? Ou seja, ela está preparada. E para isso, a gente que está desde 2020, né, nesses processos de compliance de dados nas empresas, nós precisamos estar preparados também para essa fiscalização, que vai começar, né? Me avisa quando puder passar os slides, por favor. Tá, te aviso sim. Então, inclusive, a NPD está tendo condições, né, estruturais, financeiras, administrativas para se aproximar de todos os espaços territoriais do Brasil, né, nessa sua nova estruturação, porque o Brasil é um país de dimensão continental, né, e até então a NPD não tinha condições de fazer uma fiscalização abrangente no território nacional. E ela começava a fazer o quê? Se fixar em processos em agentes de tratamento que tinham muitas denúncias, né, em incidentes de
de segurança, com vazamento de dados de grandes proporções que saíam ou na mídia ou que acabavam sendo comunicados, né, por conta da LGPD pelo agente de tratamento, e ela acabava direcionando os esforços fiscalizatórios para estes casos. Mas agora não, agora qualquer agente de tratamento, independentemente do papel que ocupe como controlador ou operador, pode ser auditado a qualquer tempo pela NPD, certo? E agora é importante, então, o tema pode passar, querida, esse cenário, para que a gente veja a atualidade desse tema, né? O que a gente precisa estar preparado nos agentes de tratamento, nas empresas, né? Nós como DPO, como advogados, como colaboradores, como empresários, né? Para esse tipo de auditoria, então, da autoridade. A gente tem que também saber, gente, que a Lei Geral de Proteção de Dados está em vigor desde setembro de 2020. Comentei antes, vai fazer 5 anos de vigência, não de promulgação, né? E, nesse prazo, as empresas já deveriam estar adequadas, certo? Mas a gente sabe que a realidade do Brasil não é essa, né? Muitos agentes de tratamento, por desconhecimento, por não conseguir, às vezes, encontrar os caminhos, né, dentro da sua operação para fazer a adequação à LGPD, ainda não estão com o processo de adequação completo, né? E isso é um problema em caso de fiscalização. Por quê? Porque o ônus de ter toda a documentação comprobatória de que a empresa passou por um processo de adequação, de compliance de dados, de avaliações de risco necessárias de acordo com a lei, o ônus é da empresa, é a decorrência do princípio da prevenção, que é previsto na LGPD, e do princípio da responsabilidade. Tá? Então, é da empresa, do agente de tratamento, o ônus de demonstrar, inclusive, a eficácia das medidas adotadas para a proteção de dados. Então, vamos lá. Essa fiscalização da NPD, ela está dentro dos poderes investigativos, né? E que a NPD também tem os poderes corretivos, que é a emissão de repreensão, penalização, comunicação de uma violação na mídia, retirada de uma certificação, né? Além das multas mesmo, propriamente ditas, né, administrativas. E ela também tem poderes consultivos, né? A parte da fiscalização fica entre os poderes investigativos e a parte da sanção dos poderes corretivos da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ela vai estruturar, a partir de agora, as suas inspeções de acordo com a agenda de fiscalização. Isso não é uma questão que fica publicizada para a gente, tá? Mas, em diversos eventos que eu já participei na NPD, ouvindo os diretores, ouvindo as pessoas todas que trabalham na estrutura da autoridade, né? A agenda fiscalizatória dela leva em consideração sempre ela pode inspecionar aleatoriamente, mas ela leva em consideração uma série de fatores, tá? Por exemplo, dados de saúde, né? Empresas que tratam dados de saúde ou outros dados sensíveis, dados de vulneráveis, empresas que tratam dados em larga escala, número de denúncias recebidas também continua sendo um direcionador, né, dos esforços de fiscalização da autoridade, se tem transferência internacional de dados e qual volume, né? Então, conforme essa agenda, que é centrada, vocês podem perceber, nos riscos, é que a autoridade vai direcionar as ações de fiscalização. Então, quando a NPD bate na nossa porta, o que a gente tem que fazer? Pode passar, Ana. Esse aqui é o slide que eu estava falando antes, né, dos poderes da autoridade. Pode passar. Como os agentes de tratamento devem agir, né? Aqui estão 3 pilares: cooperação e transparência, né? Identificação do escopo da fiscalização como outro pilar fundamental por parte da postura que o agente de tratamento deve ter
no momento da fiscalização e equipe preparada. O que faz parte do âmbito, gente, da cooperação e transparência? As empresas devem ter as informações documentadas sobre a LGPD prontas para ser disponibilizadas no primeiro prazo disponibilizado pela autoridade. Tá? A gente sabe que nem sempre isso é possível, né? Se, por exemplo, a autoridade foi fiscalizar uma empresa em decorrência de um incidente de segurança, às vezes o incidente ali motiva uma fiscalização maior daquele agente de tratamento, algumas informações, se faz uma resposta prévia e depois se reúne todos os documentos. Mas o interessante é já apresentar toda a documentação solicitada no primeiro prazo fixado pela autoridade. Isso demonstra a cooperação, né? Uma postura colaborativa. Outra questão nesse primeiro item aí de colaboração e transparência. Fornecer informações claras e objetivas, tá, gente? Informações precisas sobre os questionamentos ajudam a evitar interpretações equivocadas por parte dos analistas ali da autoridade, e essas interpretações equivocadas podem gerar conclusões desfavoráveis, né, ao agente de tratamento. Então, sempre ter respostas e informações, documentos precisos e direcionados ao que foi questionado, e também essa objetividade por parte do agente de tratamento economiza tempo, né, permitindo que a fiscalização avance sem atraso, né, por conta de informações confusas ou incompletas, necessidade de pedir mais documentos ou de esclarecer alguma outra questão. Desse modo, a organização, né, o agente de tratamento demonstra o compromisso dele com os princípios de prevenção, os princípios de responsabilização e principalmente de transparência. Segundo item, que é muito importante, identificar o escopo da fiscalização. Por quê? O agente de tratamento ele tem que se certificar de compreender os aspectos específicos que estão sendo auditados pela NPD. Se a investigação envolve especificamente tratamento de dados sensíveis e finalidades de tratamento de dados sensíveis, se trata-se de dados de vulneráveis, se trata-se de dados de saúde, informações sensíveis relacionadas à sexualidade, opiniões políticas, enfim, tentar identificar exatamente qual o escopo que a NPD está abrindo a investigação e a fiscalização da empresa. Entender exatamente esses aspectos, gente, permite que a empresa acabe direcionando os esforços e fornecendo as informações certas e relevantes e evitando a dispersão, né, a prolixidade ali em relação à documentação solicitada e próprio escopo da investigação, e economiza tempo sendo mais assertiva, tá? Equipe preparada, esse é um desafio, né? Porque no momento que vamos pensar no mundo ideal, que a empresa passou por um processo de adequação LGPD, ela provavelmente teve ou um assessoramento externo ou tem um encarregado de dados interno nomeado. Esta pessoa vai ser o ponto de contato da autoridade com a empresa, né? O carregado é essa figura que faz essa gestão. Então, se a empresa tem um encarregado de dados nomeado de acordo com a LGPD lá no seu site, com os dados de contato, né, as atribuições, a ONPD consegue entrar facilmente em contato com o agente de tratamento. No recente evento, em homenagem à normativa que regulamentou a atividade do encarregado de dados, lá em Brasília, da NPD, que eu participei, isso foi um ponto, claro, o evento era sobre justamente o encarregado de dados, mas isso foi um ponto batido muito forte pelas pessoas, pelos funcionários que palestraram lá da NPD e os diretores, que quando uma empresa, eles entram no site, né, da empresa, que é a primeira camada de fiscalização, né? Pensa assim, a primeira camada, quando recebe-se uma denúncia na NPD, ou uma petição contra o controlador,
ou acontece um incidente de segurança, é ver essas evidências externas de compliance, né? A gente tem o banner de cookies em adequação, a nossa empresa tem o banner de cookies em adequação ao guia que a NPD já disponibilizou. A gente tem uma central de privacidade, onde a gente tem os termos de privacidade, a política de privacidade, o aviso de privacidade lá, dizendo como é o posicionamento do agente de tratamento em relação à LGPD e à proteção de dados, à privacidade dos titulares. Tem a nomeação do encarregado, com as atribuições, com os dados de contato, essa é a primeira camada, né? A NPD vai lá, vai ver, e eles disseram muito fortemente isso. Quando entram no site de uma empresa e tem lá o central de privacidade com a nomeação do DPO, eles já ficam mais tranquilos, porque sabem que as solicitações serão atendidas e estão sendo atendidas, de fato, pelos encarregados, então eles disseram que já é meio caminho andado, né? Então, assim, às vezes a empresa não tem o cuidado necessário com a letra da lei ali na questão de nomear um encarregado. Tem uma empresa responsável que está fazendo adequação, às vezes externa, mas se a empresa não tem dispensa de encarregado de dados por não ser uma organização de pequeno porte, por exemplo, né, que tem uns casos ali que não precisa nomear propriamente o encarregado, conforme a resolução que trata da flexibilização das exigências da LGPD para agentes de pequeno porte, o encarregado tem que estar lá nomeado, tem que ter o nome dele, o telefone de contato, as atribuições, né? E a organização tem que se certificar de que o encarregado vai receber o contato naquele canal. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a importância de uma ferramenta de gestão do programa de privacidade, assim como é a eComply, né? E vocês vão entender a necessidade disso. Eles frisaram muito que a questão da nomeação do encarregado e essa comunicação tranquila entre o encarregado e a autoridade já é ótimo, já é um bom sinal, porque a gente ainda não tem, muitas empresas ainda não têm, e assim, a NPD às vezes tem que advertir, notificar de forma mais incisiva uma empresa porque tentou contato com o encarregado e por um motivo ou outro não conseguiu, né? Às vezes a pessoa tem um encarregado lá, as informações estão desatualizadas, não estão completas, então para vocês que são agentes de tratamento, que estão aqui escutando essa conversa, né? Lembre-se de se certificar disso, tá? Então, a equipe preparada, o que é? Se tem um encarregado, ele vai saber, o encarregado faz justamente isso, ele sabe das suas funções, né? Ele vai fazer essa condução da resposta para a autoridade em representação ao agente de tratamento e acostar todos os documentos necessários conforme as exigências da autoridade, né? É recomendável demais que exista uma equipe de resposta, ainda que a empresa não tenha encarregado porque não precise ou porque tem uma empresa terceirizada que faz essa gestão, que ela tenha internamente uma equipe de resposta, né, que inclua as principais pessoas encarregadas de fazer esse gerenciamento da parte de privacidade dentro da organização. Eu estou vendo aqui no chat que tem umas pessoas dizendo assim, política de privacidade não é sinônimo de adequação. Verdade, a gente sabe que isso ocorre muito, né? Isso é uma coisa que eu sempre falo também nas minhas aulas e sempre que eu falo sobre proteção de dados, né? Eu gosto muito de uma imagem que é um iceberg, que a gente vê a ponta, né? A gente vê a ponta deles na superfície e vê lá um site com banner de cookies, com uma política de privacidade e tal, mas se a gente vai olhar mesmo, né? Às vezes o banner de cookies não é nem rastreável, o titular não consegue modificar suas preferências a qualquer momento, que é uma das orientações, né, da NPD, e também a política de privacidade ou aviso de privacidade muitas vezes é um aviso genérico que não reflete a realidade daquele agente de tratamento das operações dele mesmo. Vou aproveitar para frisar aqui que avisos de privacidade genéricos, copiados, ainda que adaptados, que não reflitam a operação da empresa, provavelmente serão considerados inválidos, tá? Para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, o colega Fábio tem razão, né? A política de privacidade não é sinônimo de adequação de forma nenhuma.
Caso a empresa ou agente de tratamento, voltando, né, não tenha um DPO interno e um DPO terceirizado, que acione, né, os seus consultores internos para cumprir aí esse requisito de poder apoiar o agente de tratamento nessa condução do processo de fiscalização, na revisão dos documentos que precisam ser enviados, nas exigências que a NPD está fazendo efetivamente. O que são os documentos essenciais, gente, a serem apresentados? Então, para enfrentar uma fiscalização, a empresa, né, isso decorre do princípio da responsabilidade, da prevenção, né, seja na LGPD, seja no âmbito do GDPR, a gente tem uma máxima que chama assim, a organização tem que ser proativa e não reativa. Então, a lei está em vigor há 5 anos, as empresas têm condições de buscar um entendimento a respeito da LGPD, seja por consultoria, seja mediante contratação de um DPO. Então, assim, não tem mais desculpa, realmente, para que a empresa não esteja com a documentação preparada, pré-constituída, para apresentar em caso de fiscalização. E qual seria essa documentação? Então, gente, minimamente. Obrigado, Ana. Vou falando, esqueci de te pedir para passar. Os Tranquilo. documentos essenciais, então, mapeamento de dados e processos, né? O inventário de dados que está lá na LGPD, o registro das atividades de tratamento, que é o quê? A empresa, quando passa por um processo de adequação, necessariamente precisa fazer o mapeamento de dados, que é gerenciar o ciclo de vida do dado pessoal dentro da organização. Ou seja, por onde os dados entram na organização, como eles são coletados, como eles são utilizados, onde eles são armazenados, com quem eles são compartilhados, por quanto tempo eles são compartilhados e como eles são descartados. O mapeamento de dados, o inventário de dados ou registro das atividades de tratamento tem que conter outras informações mais detalhadas, né, sobre todos esses aspectos do ciclo de vida do dado pessoal. E se tem sistemas de TI envolvidos no armazenamento, no compartilhamento e tal, sempre buscar as evidências, né, os registros dos logs, tudo que a gente puder demonstrar para a NPD, né, de evidências de que a atividade de processamento de dados é monitorada, melhor, tá? Dentro do mapeamento de dados e processos, então, é importante, além do artigo 37, que trata do registro de atividades de tratamento, a gente ter documentada a identificação das bases legais para cada atividade de tratamento. Né, que as bases legais, aqui vamos falar rapidamente, talvez nem todos aqui tenham o mesmo conhecimento, né, sobre a LGPD, então vamos dar só uma pincelada. As bases legais são as autorizações legais para tratamento de dados conforme a LGPD. Então, a LGPD dá lá X hipóteses que os agentes de tratamento podem incluir, selecionar ali para as suas atividades de tratamento de dados. Então, tem cumprimento de obrigação legal e regulatória, execução de contrato, tutela da saúde, entre outras, segurança, né, do titular, tem também as hipóteses de tratamento para dados sensíveis, então se a empresa trata dados de saúde, dados sobre questões sexuais, políticas, enfim, né, religiosas, conforme o artigo 11 lá da LGPD, que são os dados sensíveis, são os dados que têm potencial para acarretar maior discriminação para o titular, por isso que eles merecem uma proteção mais incisiva, né, mais reforçada. Ela tem que identificar, de acordo com os artigos da LGPD, enquadrar em alguma daqueles incisos lá, as atividades de tratamento que ela realiza. Porque se um agente de tratamento, digamos que a gente tem lá 10, se eu não me engano, bases legais, né? Hipóteses que a lei autoriza que os dados pessoais sejam tratados. E a empresa não consegue enquadrar suas atividades de tratamento em nenhuma daquelas autorizações legais, provavelmente o tratamento que está sendo realizado é ilícito.
Tá? Então, dentro desse primeiro item aí de mapeamento de dados e processos, é importante fornecer a documentação relativamente à identificação das bases legais, tá? Eles estão interligados. Apresentar também as políticas e procedimentos. É super importante, a gente falou aqui, o colega Fábio até trouxe essa questão, né, da política, que nem sempre é sinônimo de adequação, e é verdade. Aí que nesse ponto que a autoridade vai analisar essa questão. Por quê? Ela vai analisar a política apresentada pela empresa, né? E vai verificar se realmente reflete a operação, se é possível constatar que houve um processo de adequação, que a política está detalhada, está específica para as atividades de tratamento daquela empresa, né? Ou se é uma política feita em geradores de política de privacidade online no Google, que logo que saiu a LGPD foi uma explosão de venda disso. Compra aqui um pacote por R$ 39,90 com todas as políticas que você precisa para o seu site, para sua empresa. Isso não é considerado válido, tá? Então, além da política de privacidade, os procedimentos internos para atendimento aos direitos dos titulares, né? Então, assim, se a empresa, o agente de tratamento, não tem um canal dedicado, né, nos canais como o Ecomply fornece, por exemplo, né, se a gente usa a ferramenta do Ecomply, a gente consegue integrar com o site da empresa o canal de solicitações de titulares, que é maravilhoso, porque o titular consegue achar facilmente no site, consegue entrar lá, a gente consegue ter a rastreabilidade, consegue controlar o prazo, consegue demonstrar para a autoridade que existe o canal, né? Porque a Lei Geral de Proteção de Dados toda tem o titular no centro, né? Então, todos os esforços são para proteger os direitos dos titulares. Então, se a empresa não tem um canal dedicado, digamos que é uma empresa de porte muito pequeno, não tem um encarregado interno, né? E também não tem uma ferramenta, ela tem que ter, ela não pode, ela deve ter os procedimentos documentados internos de como vai ser o fluxo do atendimento do titular num determinado e-mail que é fornecido no site, por exemplo, para solicitações de titulares. Então, esses procedimentos também têm que ser apresentados, tá? Documentadamente. Relatório de impacto à proteção de dados, né? O relatório de impacto é o documento oficial, né, trazido pela LGPD, que demonstra que a empresa passou por um processo de adequação, avaliou os riscos associados a cada tratamento de dado pessoal realizado, quais as medidas que foram implementadas para mitigar esses riscos que foram encontrados, né? O grau de criticidade de cada risco, né? Quais os riscos que foram aceitos, às vezes tem organizações e organizações, né? Organizações que têm um determinado apetite de risco e outras organizações que têm um apetite de risco menor. Então, tem que ter sempre uma justificativa para quais os riscos foram aceitos, né? E quando os riscos foram mitigados, apresentar, né? Quais as medidas que foram utilizadas para mitigar, justamente para mitigar os riscos, justamente para que a ANPD possa avaliar se aquela medida de mitigação é suficiente para preservar o direito do titular naquele caso. Então, o relatório de impacto é um documento que, se a empresa não elaborou ainda, é possível que a autoridade, se não apresentado num primeiro momento, a autoridade venha solicitar que a empresa elabore em determinado prazo para que seja apresentado, tá? Os registros de consentimento, né? Se a gente sabe que existem várias bases legais para tratamento de dados pessoais, falamos disso agora há pouco. Muitas pessoas equivocadamente acham que o consentimento é a melhor base legal, mais segura para se ter, e não é assim. Isso tem que ser avaliado caso a caso, pessoal. Por quê? Porque muitas vezes o consentimento acaba sendo uma base legal muito frágil para alguma determinada atividade de tratamento, né? Então, se não tem escapatória mesmo e a pessoa utiliza, depois de avaliação de todo o processo, de como é coletado o dado, o agente de tratamento utiliza o consentimento, né, em determinada coleta de dado pessoal, ela precisa fazer o registro desse consentimento, mostrar para a NPD como esse consentimento
foi coletado, né, evidência de que o titular realmente teve a opção, né, de dar esse consentimento que tem que ser especificado e informado para o titular, não só um checkbox lá, consinto com o tratamento dos dados pessoais, não, ele tem que ser especificado, tem que explicar para os titulares com o que ele está concordando, né, qual é a extensão daquela utilização de dados pela empresa, como ele pode entrar em contato com a empresa para retirar o consentimento, né, se ele assim desejar ou se for necessário por algum motivo. E esse tópico está muito polêmico agora com a coleta da Iris, né? Da Tools for Nossa, Humanity, que as pessoas dão esses esse consentimento, mas que há um vício pautado ali no financeiro, né? No lucro que eles vão receber. exatamente. Então, a NPD Até já está porque agindo nesse sentido, porque está porque bem foi um caso de grande, repercussão. repercussão e muita, veiculação midiática em todas as redes sociais, né, e tal. Aqui no Brasil, a gente sabe que na Califórnia é autorizada ali isso ali, a venda dos dados pessoais, né. Essa questão que tem a lei de proteção de dados ali da Califórnia tem um aspecto mais consumerista, né. Na nossa legislação e no âmbito da atuação da autoridade, essa questão não foi ainda, não é autorizado. Isso não é expressamente autorizado, então a NPD conduziu, ao meu ver, de uma forma muito correta e provavelmente esse assunto ainda vai dar o que falar, né, a gente Sim, com não certeza. chegou na parte regulatória envolvendo a venda de dados pessoais, efetivamente, mas com certeza a NPD vai tratar desse assunto. Sim, é um bom É, precedente. é um bom precedente, é. Pode passar o slide, Ana. Outra questão, gente, contratos e acordos com terceiros. Então, assim, se é um agente de tratamento que tem que tem uma estrutura de compliance de dados complexa, tem muitos parceiros, tem muitos operadores e tal. Então, esses contratos com os operadores, terceiros, parceiros, têm que ser apresentados para demonstrar que a entidade, né, tomou os cuidados necessários para gerenciar as responsabilidades em decorrência do tratamento de proteção de dados. Então, todos os contratos, é importante que num processo de adequação LGPD sejam auditados, né, nesse escopo, colocando ou uma cláusula, ou um termo aditivo, ou se não for possível, pelo menos um termo de adequação, que as partes gerenciem as responsabilidades, coloquem as obrigações mútuas, os direitos e os deveres ali, em caso de incidente, em caso de uma solicitação de titular, né, nas diversas hipóteses que podem ocorrer, né, por decorrência da LGPD, que a relação fique organizada entre elas na parte de proteção de dados. A gente sabe, é importante falar, né, todo mundo deve saber isso, mas antes no Brasil, a gente ainda tem no Brasil, a NPD não tem a mesma natureza jurídica propriamente das agências reguladoras, ela não é uma agência reguladora. Mas só para a gente fazer um paralelo aqui, as agências reguladoras, elas têm as áreas, né, então tem a área da saúde, a ANS, a parte de petróleo e biocombustíveis, a ANP, tem a Anatel na parte de telecomunicações e assim várias outras, né. A gente tem acho que 27, se eu não me engano, agências reguladoras. E a NPD, ela agora com a Lei Geral de Proteção de Dados, todas as empresas passaram a atuar em ambiente regulado no Brasil, desde que tratem dados pessoais na sua operação. Então, antes a gente ainda tem, né, mercado da saúde altamente regulado pela agência reguladora, mercado de biocombustíveis e tal, mas agora todas as empresas atuam em ambiente regulado. É uma mudança de paradigma e de modus operandi muito grande das empresas, né? Essa questão de ter que prestar contas para uma autoridade nas suas operações normais de negócio. Então, é preciso, já que a gente está atuando num ambiente regulado, mesmo que a gente tenha 2 colaboradores, um colaborador, a gente já trata dado pessoal e a gente precisa se adequar. Profissionais liberais também, não são só empresas médias, grandes, né? Profissionais autônomos que têm, por exemplo, um psicólogo, um fisioterapeuta, um médico, um dentista que trabalha de forma mais autônoma, como profissional liberal também precisa dessa adequação. A gente precisa apresentar,
né? Que os nossos arranjos contratuais estão adequados também. E isso é ótimo, né? A adequação é boa porque cria um círculo virtuoso, né? A gente vai querer ter parcerias com empresas que realmente dão a devida atenção, né? E se preocupam com a proteção de dados pessoais. Por quê? Porque os riscos de terceiros são os riscos para mim. Nessa eu sou um agente de tratamento que tenho muitos terceiros, muitos prestadores, muitos parceiros. Se eu tenho um parceiro que não está em compliance, vai ser um risco para mim. Então, o processo de adequação também visa analisar os riscos de terceiro. É importante também, gente, que a gente apresente os planos de resposta a incidentes, para que a NPD, a gente tenha isso pronto, para caso a NPD solicite, ela possa avaliar como a empresa está estruturada para identificar, reagir e comunicar os incidentes de segurança, que é obrigatório também, né? E outra questão que decorre, que também tem relação com o item 2, que são os treinamentos da equipe, né? De todos os colaboradores na organização que têm acesso a dado pessoal, no escopo de educação para a LGPD, para saber como agir no escopo da LGPD no desenvolvimento da sua atividade dentro da operação, para saber entender o processo que a empresa está passando de adequação à LGPD, não só o processo inicial, mas é um processo contínuo, né? Eu sempre digo que a adequação à LGPD é um processo multidisciplinar de compliance que afeta toda a organização, né? Então, esses treinamentos e as auditorias internas, os processos internos que são feitos pela empresa para verificar se os procedimentos que foram instituídos para a proteção de dados estão sendo cumpridos, né? Eles precisam ser sempre documentados, tá? E daí a gente apresenta isso se for necessário, tem que ter isso pronto. Os treinamentos pode ser o certificado de treinamento dos colaboradores ou até o vídeo gravado com o treinamento de todos, se foi online, né? Não precisa necessariamente ser presencial. E todas as rodadas aí de conscientização no escopo da LGPD é importante que sejam documentadas. E também as evidências de controles de segurança da informação implantados, né? A gente sabe que a segurança da informação é a base para adequação à LGPD. Tanto que a LGPD é uma legislação principiológica, né? Ela traz os princípios que precisam ser atendidos para os direitos dos titulares estarem sendo considerados atendidos. Mas ela não traz o como, né? O como são as normas, os padrões internacionais que apresentam as melhores práticas de segurança da informação e privacidade. Então, a gente pode citar, por exemplo, a ISO 27000, 27001, 27002, que são as ISOs ali da segurança da informação, com o seu complemento, que são os controles de privacidade, que é a norma ISO 27701, e outros padrões internacionais, Então, esses controles de segurança da informação, é importante que todos eles possam ter registros e logs e evidências de que estão devidamente implementados, relatórios, né? Porque é claro que não adianta só fazer uma adequação de documentos, né? Que é o que muitas empresas fazem, acham que tá ok. Vou adicionar uma cláusula ali no contrato, vou botar uma política de privacidade aqui no site, um banner de cookies e deu. Não, né? Tudo que a gente faz para privacidade e segurança de dados pessoais tem por trás, tem que ter um controle de segurança da informação também. E eu não estou falando só de questões tecnológicas e digitais, porque eu tenho empresas que eu já atendi, já adequei a LGPD, que ainda não tinham feito a sua transformação digital, ainda tinham muitos documentos físicos, e existem normas de segurança da informação para estruturas e de guarda de documentos físicos também, né? Nem tudo a gente está falando em tecnologia, claro que é um caminho sem volta, mas se a empresa ainda não iniciou a sua transformação digital, né? Eu apoio muitas empresas nesse processo de transformação digital também, mas se ela ainda não iniciou, tem clínicas médicas que têm prontuários médicos que são dados sensíveis arquivados de forma física, né? Então, como gerenciar isso? A gente precisa demonstrar também esses controles para NPD, documentados de alguma forma, tá? Pode passar. Então, aqui eu já estou
um pouco atrasada do horário, mas assim, estar preparado para uma fiscalização é um trabalho contínuo de conformidade. Eu diria assim que nenhuma empresa pode considerar nunca que agora eu estou pronto, né? Não existe ainda isso. A gente, mesmo que esteja com os requisitos mínimos que a empresa precisa atender dentro da estrutura da sua operação de negócio, ela precisa todo ano, né, ou sempre que for necessário, em alguma periodicidade semestral, trimestral, anual que seja, né, revisar as suas práticas, revisar se os controles estão funcionando, revisar suas documentações, as políticas, as documentações, todas envolvendo os documentos obrigatórios da LGPD, eles precisam refletir a realidade do negócio. Então, assim, o Fábio está fazendo outro comentário muito interessante aqui, ó. A empresa não precisa ser certificada pela ISO 27001, porque, né, Fábio, nem todos os controles são. A ISO tem mais de 100 controles, nem todos os controles são aplicáveis às estruturas de todas as organizações, de todos os tamanhos. Então, uma organização menor não precisa implementar todos os controles, mas alguns precisam. Então, o DPO, né, ajuda a fazer essa análise, né, existe um nome para isso. Vamos ver se ele, vamos ver se ele lembra. Fábio, como é que é o nome daquele documento que a gente faz justamente, exatamente, agora me fugiu, a análise dos requisitos aplicáveis para aquela organização. Em inglês, eu acho que a sigla é SOA. Isso, em português, como é que é? Não estava me lembrando. Então, existe um documento que a gente, inclusive, faz para ter comprovado que a gente analisou quais os controles das normas ISO segurança da informação são aplicáveis para a estrutura daquela organização. Então, esse é um ótimo documento para ter pronto também, pré-constituído. Isso, documento de aplicabilidade. Bem fácil, né? Eu que estou esquecida, então, hoje. Então, pode passar. Eu estava falando que é um processo contínuo, então sempre há necessidade de ficar revisando, fazendo testes ao plano de resposta, né, de violação de dados. Existem formas de implementar testes à estrutura de gestão de incidentes e plano de resposta à violação de dados. Isso, é declaração de aplicabilidade, gente. Agora a Naira corrigiu aqui. A importância de uma ferramenta. Para finalizar, gente, eu queria falar sobre esse ponto, que eu acho que a eComply é ótima nisso, e além de ser uma ferramenta ótima e completa e com preço justo, ela é uma plataforma que está sempre fomentando aí a cultura de privacidade, né? Está sempre promovendo eventos, publicando artigos, envolvendo a grande comunidade aí da proteção de dados e os agentes de tratamento nessa conscientização. Então, eu não faço processo de adequação, já fiz lá no início, né? Lá no início, quando eu comecei a atuar como DPO, um processo de adequação sem uma ferramenta de apoio, uma ferramenta de tecnologia assim, de apoio, né? Para centralizar as demandas. Não faço mais, porque é desumano e é muito arriscado, porque a gente não tem a centralização de toda a documentação necessária, né, para adequação LGPD num lugar só. Então, pode ter documentos, versões de documentos de políticas, de mapeamentos de dados espalhados por os e-mails, pelas pastas, pela organização inteira, que é um risco muito grande de não ter isso atualizado. A gente tem que ter isso sempre atualizado, porque o inventário de dados, o registro das atividades de tratamento, ele é um documento vivo. Se a empresa muda a operação, se ela amplia a operação, né, tanto em termos territoriais quanto em termos de serviços que ela presta, ela precisa que esse inventário de dados seja imediatamente atualizado, sejam mapeados os novos serviços, as novas áreas, né, as transferências de dados. Então, ele é um documento vivo, então ele tem que estar sempre atualizado. Imagina fazer isso em planilha de Excel, espalhado por toda a empresa, pelas pessoas responsáveis, com várias versões. É complicado, né? Existe como, mas raramente é possível manter uma organização como em uma ferramenta. Né? Então, a ferramenta ela conecta dados, equipes e processos e viabiliza a colaboração de forma organizada, que a gente tem muito requisito para dar conta numa adequação LGPD. Né? Então, isso facilita. Outra coisa, confiança e segurança, né, no centro das operações da empresa e da cultura empresarial.
Então, é uma ferramenta altamente colaborativa, né? Unindo as pessoas-chave, os setores-chave da organização para que colaborem cada um na sua área dentro das diversas atividades que podem ser delegadas dentro da ferramenta. A gente tem todos os requisitos de conformidade em um só lugar, né? Já falei, eu fiz aqui uns pontos que eu acho importante a gente frisar da importância da ferramenta de privacidade e a visibilidade, principalmente, né? A visibilidade dos esforços de conformidade dos agentes de tratamento. Porque pensa, se a gente faz uma adequação, né, e tem os documentos arquivados ou sempre atualizando via Excel, ou versão 1 disso, e não centraliza tudo em uma plataforma, a gente não consegue enxergar nem o percentual de adequação que a gente está, a empresa que está, em que nível a gente está, e a gente não consegue visualizar os esforços, que são imensos os esforços para conseguir adequar uma empresa LGPD com tantos requisitos, né? E eu acho que o ponto principal é a satisfação do titular também, porque o titular, quando ele sabe que ele tem um canal de denúncias ali, que ele pode, de denúncias não, de canal de solicitações de titulares, que ele pode fazer qualquer reclamação, né, sobre a questão dos seus dados, pedir uma cópia estruturada em algum arquivo dos seus dados pessoais que a organização trata, ou a correção de um dado, que é uma coisa tão simples, tão fácil de acontecer, o titular fica mais tranquilo, consegue receber esse retorno de uma forma fácil. Então, acho que a segurança do titular também está no centro dessa importância, né, de ter uma ferramenta para gestão de privacidade. Então, acho que se fosse resumir, né, gente, eu acho que a questão do princípio da prevenção, da responsabilidade e da transparência, de se preparar, né, para ter essa documentação básica, mínima, exigida aí dos agentes de tratamento, sempre lembrando que a gente não está falando aqui de qualquer coisa, é um direito fundamental e cada vez mais os titulares estão conscientes dos seus direitos, né? A gente como pessoas naturais, nós, né? Pessoas naturais, os relacionamentos que a gente tem com as empresas com as quais a gente tem relação, utiliza os serviços, né? Os produtos e tal, a gente também está cada vez mais consciente, então a gente espera isso, né? Então, assim, o mercado vai se ajustando, se regulando, e a partir do momento que houver uma fiscalização efetiva, a nossa proteção de dados vai ser reconhecida como uma legislação robusta, né? Depois mais rígida, se Deus quiser. E a gente vai ter também outros benefícios, como, por exemplo, poder ser beneficiado com uma decisão de adequação, né, junto à União Europeia, como um país. O Brasil quer ser reconhecido como um país que propicia segurança adequada, né? Uma legislação compatível com a deles e uma fiscalização compatível com a deles também, do direito à proteção de dados dos titulares. Então, tudo isso é uma coisa que vai acontecer nos próximos tempos, tá? Eu agora me coloco à disposição de vocês aqui para a gente trocar uma ideia. Espero que tenha sido claro, que eu tenha conseguido me manter no tema, porque se me deixar falando aqui, eu vou até às 5. Falando da Excelente LGPD. apresentação, Paola, parabéns. Muito rica em Muito obrigada. informações, com certeza foi muito proveitosa. Estou olhando aqui as perguntas. Sim, José Paulo perguntou se vamos ter certificado de participação desse evento. Vamos sim, gente. Eu vou estar mandando para vocês um e-mail com a apresentação da Paola e também o certificado, e também a gravação que a gente vai disponibilizar para que vocês possam rever sempre que quiser e precisar. Coisa E é boa. isso. Muito importante aqui, tem um colega falando que é importante realizar um diagnóstico de maturidade, é isso aí. Eu acho que só com a fiscalização começando que as empresas vão acordar de forma geral. Não, Fábio, não, não. Adentrar o recinto não é considerado consentimento. As igrejas, todas essas entidades religiosas precisam fazer adequação da mesma forma. E eles não podem sair usando sem o consentimento escrito. Não existe. Não existe o consentimento tácito. O Renato Luiz também fez uma pergunta, não sei se você já chegou a responder. Em sua opinião, é importante a organização ou alguém da organização, DPO no caso, estar cadastrado no Sistema Eletrônico de Informações, o SEI? Assim, Renato, o que acontece? Quando a organização recebe alguma comunicação da NPD, se
por uma petição contra o controlador, ou uma denúncia, ou qualquer solicitação para dar início a uma investigação, alguma coisa, o DPO ou o e-mail cadastrado, desde que esteja lá bem disponibilizado, bem claro, vocês vão receber, a organização vai receber uma comunicação, e daí, nesse momento, ela informa se já tem um processo SEI, e inclusive com direcionamentos para como fazer o acesso. Então, fazer o acesso já de antemão, não sei se tem necessidade não, tá? Ruim não é, né? Porque daí já está tudo pronto, preparado, caso tenha alguma situação, mas não é necessário de antemão, assim, fazer. Certo. Acho que foi isso. Mais alguma pergunta, pessoal? A hora é essa. Se alguém quiser tá perguntando aí para Paola, tem um vasto conhecimento na área. Às vezes que eu fui fazer o cadastro, não sei, e também quando eu terminei o processo de adequação numa empresa que tinha processos administrativos na NPD e tive que passar a bola para o próximo DPO, o DPO interno, que ia ficar conduzindo as questões a partir daquele momento, porque normalmente durante o processo de adequação eu atuo como DPO da empresa, fico atuando ali, depois passo a bola, né, quando está tudo organizado, acaba a consultoria para o DPO que vai ficar. Sempre foi muito rápido, tá? Para mim, eu consegui no mesmo dia obter o cadastro, o acesso, tudo, inclusive trocar, né, para o outro DPO, então Sim, não o é difícil, não. Renato Luiz falou aqui que o cadastro e aceitação no SEI demora 3 dias para liberarem. Teve uma vez que eu tive um problema maior, que demorou um pouquinho mais, eu tive que entrar em contato com eles lá, porque eles têm o atendimento, e daí eles conseguiram liberar. Tá bem? Tem no Gov.br ali no site da NPD como acessar se a gente está encontrando alguma dificuldade, né, no processo SEI. Tá, joia. E Luiz Fernando aqui deu uma sugestão que gostaria de conhecer Comply e sugeriria uma apresentação por webinar. Então, Luiz Fernando, a gente faz as apresentações da eComply individualmente, que assim a gente pode entender as necessidades de cada um e tá fazendo uma apresentação mais especializada, né, mais voltada para o seu segmento e suas necessidades. Então, eu vou estar entrando em contato com você, que aí a gente pode alinhar direitinho. Gente, foi um prazer. Fico sempre à disposição aí de todos. Vocês no site ali da eComply, na página, no perfil da eComply no LinkedIn, tem ali os artigos que eu publiquei no blog deles, daí tem meu LinkedIn, tem os contatos, fiquem super à vontade para contatar também, e eu fico à disposição da eComply, se for para falar sobre proteção de dados, eu estou disposta. Tá bom, gente? Estamos sempre vendo seus conteúdos lá pelo LinkedIn. Sigam a Paola lá, a gente é ótima, ela sempre tem conteúdos muito bons. As pessoas estão aqui agradecendo nos comentários, falando que foi Eu que muito agradeço. esclarecedor. Ótimo evento, obrigado, que venham outros. Sempre temos novos eventos, pessoal. Todo mês a gente tenta trazer um convidado especial e um tema relevante para vocês. Te agradeço imensamente, Paola. Obrigado por compartilhar com a gente todo o seu conhecimento. Foi excelente. Quem tiver dúvidas e quiser entrar em contato com a Paola também, ou comigo, fica aí aberto para vocês estarem fazendo esse contato. E até a próxima, pessoal. Só Obrigada aí vou pela participação. Espera aí que eu vou compartilhar meu LinkedIn. Ah, sim, verdade. Posso? Claro, fica à vontade. Só um momentinho, já compartilho aqui com vocês. Espera aí. Aqui. Vou adorar aí conectar com vocês. Tá, gente? Obrigada, Ecomply, mais uma vez. E seguimos. Nada. Sempre juntos. Com Tchau, certeza tchau, teremos gente. novas possibilidades, Boa oportunidades. tarde a todos. Obrigada, gente. Boa tarde para vocês.